Capítulo 2 – Imortais. A carruagem percorreu rapidamente junto à estrada. O corpo de Wang Lin pulava com o chão irregular. Em seu braço estava o pacote que continha toda a esperança dos seus pais. Ele saiu da vila que viveu por 15 anos. A viagem não será curta. Wang Lin deitou e adormeceu na carruagem. Não sabendo quanto tempo passou, ele foi suavemente acotovelado. Ele abriu seus olhos e olhou para ver o quarto tio, que olhou para ele com um rosto sorridente e perguntou: Tieju, como você se sente sobre sair de casa pela primeira vez? Wang Lin percebeu que a carruagem tinha parado e sorriu. Sem muito a dizer, apenas um pouco de medo se eu serei selecionado pelos imortais ou não. Quarto tio soltou um sorriso e afagou o ombro de Tieju, dizendo: tudo bem, não pense demais. Essa é a casa do seu tio. Você vai descansar primeiro, então eu te levarei para a família amanhã de manhã. Depois de sair da carruagem, na frente de Wang Lin havia uma casa coberta de azulejos. Ele seguiu o quarto tio para um quarto. Wang Lin sentou-se na cama. Ele não conseguia dormir. As coisas que seus pais, os aldeões e parentes disseram, surgiram em sua mente. Ele as guardou em seu coração. O pensamento de tornar-se o discípulo de um imortal tornou-se mais pesado em sua mente. Tempo passava, pouco a pouco. Um momento depois, o sol gradualmente começou a subir. Wang Lin não descansou muito durante a noite, mas ele ainda estava cheio de energia. Com um traço de medo, ele seguiu o quarto tio para a casa principal da família Wang. Essa era a primeira vez que Wang Lin tinha visto uma casa tão grande, deixando-o em um torpor. O quarto tio disse, enquanto andava: Tieju, você tem que deixar seu pai orgulhoso. Não deixe os parentes ridicularizarem você. A mente de Wang Lin tornou-se mais tensa. Ele mordiu seu lábio e assentiu. Logo, quarto tio levou-o para o meio do pátio. O irmão mais velho do pai de Tieju estava parado lá. Quando ele viu Tieju, ele assentiu e disse: Tieju, quando o imortal chegar, não se assuste, apenas siga seu irmão mais velho Wang Zhou. Faça tudo o que ele fizer. O tom do velho homem foi muito duro naquelas últimas palavras. Wang Lin permaneceu em silêncio. Ele olhou em volta e percebeu que ao lado de Wang Zhou, havia outro jovem. A pele do jovem era um pouco escura, sua constituição era muito larga e seus olhos mostravam um traço de inteligência. Havia uma protuberância em sua camisa, como se ele estivesse escondendo alguma coisa. Ele olhou para Tieju e fez uma careta, então correu e disse: então você é o filho do segundo tio. Meu nome é Wang Hao. Wang Lin sorriu e assentiu. Quando o velho homem viu Wang Lin ignorando-o, ele ficou muito irritado e estava prestes a admoestá-lo. Bem nesse momento, as nuvens no céu se dividiram repentinamente. Uma espada de luz repentinamente desceu como um raio. Depois que a luz desapareceu, havia um jovem de branco, seus olhos eram brilhantes e penetrantes, emitindo um espírito elegante. Esses olhos frios varreram os três jovens, especialmente para o jovem com a protuberância na sua camisa. Ele friamente perguntou: esses são os três recomendados pela família Wang. Esse é um imortal. Sob seu olhar, Wang Lin começou a sentir frio. Seu coração começou a martelar e seu rosto tornou-se pálido, enquanto olhava para o imortal. O jovem de pele escura, depois de ver o imortal, colocou suas mãos próximas aos bolsos de sua calça, mostrando um comportamento respeitoso. Seus olhos tinham uma expressão fanática. Apenas Wang Zhou olhou casualmente para os outros e bufou. O pai de Wang Zhou rapidamente avançou e respeitosamente disse: imortal, esses três são os jovens recomendados da família Wang. O jovem assentiu e disse impacientemente: quem é Wang Zhou? O rosto do velho homem mostrou um brilho de felicidade, então ele rapidamente puxou Wang Zhou: imortal, esse é meu filho, Wang Zhou. O jovem imortal deu a Wang Zhou um olhar profundo. Seu rosto brilhou e ele assentiu. Wang Zhou é de fato talentoso. Não me admira que tio mestre tenha gostado dele. Wang Zhou olhou orgulhosamente para Wang Lin e disse orgulhosamente: isso é natural. A fim de tornar-se um imortal, deve-se ter um espírito forte. O jovem franziu, mas rapidamente desapareceu. Ele dirigiu um sorriso fraco para a direção de Wang Zhou, varreu suas mangas e levou os três jovens no arco-íris e desapareceu. Quarto tio olhou para o céu e murmurou: Tieju, você deve ser selecionado. Wang Lin sentiu seu corpo iluminando. O vento atacou seu rosto fazendo-o sentir doer.
Em uma inspeção melhor, ele percebeu que ele estava sob o braço do jovem, voando rapidamente através do céu. A vila transformou-se em pequenos pontos pretos enquanto eles rapidamente voaram para frente. Depois de apenas um pequeno tempo, o vento fez com que seus olhos ficassem vermelhos e lacrimejantes. A menos que vocês três queiram tornar-se cegos, fechem seus olhos. O jovem disse friamente. O coração de Wang Lin tensionou. Ele rapidamente fechou seus olhos, com medo de continuar olhando. Depois de um curto período de tempo, Wang Lin sentiu que o jovem estava com falta de ar e que sua velocidade começou a desacelerar. Então, em um lampejo, o jovem rapidamente desceu. Um momento depois de pousar, o jovem soltou seu braço e os três jovens caíram no chão. Felizmente, a queda não foi dura. Os três rapidamente levantaram-se. Em frente de Wang Lin havia uma cena paradisíaca, com montanhas, flores e um rio. Era uma cena verdadeiramente idílica. Bem em frente havia uma montanha altaneira. Seu pico estava coberto por nuvens, escondendo sua verdadeira aparência. Gritos ecoantes de bestas eram ouvidos. Havia um caminho torcido que serpenteava seu caminho para baixo da montanha, como uma pintura, evocando um sentimento de um mundo diferente. Longe, no topo da montanha, tinha um salão. Apesar que estava coberto por nuvens, o brilho de luz resplandecente fazia as pessoas quererem adorá-lo. Próximo ao salão estava uma ponte de cor prata com o formato de uma lua crescente, que conectava esse pico com o outro pico de montanha. Com essas belezas naturais, isso era verdadeiramente digno de ser o local da seita Raiyu. A seita Raiyu era uma das existentes seitas imortais. Há 500 anos, era a força principal do mundo inteiro da cultivação, com muitas seitas de ramo. No entanto, com o passar do tempo, tem diminuído para seu tamanho atual e mal era capaz de ter uma base no mundo da cultivação. No entanto, para os mortais próximos da seita Raiyu, ainda era uma figura quimérica. Pequeno irmão Ja, esses são os três candidatos recomendados pela família Wang. Um homem de meia idade vestido de preto com uma conduta imortal flutuou para baixo do pico da montanha. O jovem mostrou um rosto cheio de respeito e disse: terceiro irmão, esses são os três jovens recomendados da família Wang. O olhar do homem de meia idade varreu-lhes. Ele focou em Wang Zhou algumas vezes. Ele disse sorrindo: eu sei que você está prestes a romper. Eu cuidarei do teste, você vai cultivar. O jovem concordou. Seu corpo moveu em direção à montanha e em um piscar de olhos, desapareceu sem um traço. Wang Lin olhou para a cena diante dele, cheio de excitação. De repente, ele percebeu alguém puxando suas roupas e se virou. Era Wang Hao. Seus olhos estavam cheios com excitação. Ele disse: esse é o lugar onde os imortais vivem. Foda-se minha avó. Seja o que for, eu, Wang Hao, devo ser selecionado. Dizendo isso, ele tocou o objeto protuberante escondido em sua camisa.